Olá, meu nome é Pedro Oliveira e hoje trarei respostas para algumas das perguntas do nosso cotidiano. Essas perguntas foram postadas nas redes sociais de alguns de nossos colegas e coletamos as suas respostas e hoje traremos nosso ponto de vista sobre elas. Para isso, eu não vim sozinho, obviamente. Comigo está Adoilson. Gente, nossa missão não foi fácil. Foram 4 dias seguidos de interação com vocês. Para isso, usamos os métodos de ensino do nosso professor de física, de conceitos, para tentar entender como vocês percebem o mundo e os conceitos de física do nosso dia a dia. Nós fizemos essa pequena pesquisa com teor informal, para demonstrar que a física não é tão chata, monótona ou engessada, como aprendemos na escola, no ensino médio. E esperamos que gostem do vídeo. O que é calor? Uma pergunta tão elementar que parece até um princípio. Mas afinal, o que é calor? Pra mim, calor é frio, só que ao contrário. Tá, mas agora falando sério. Pra mim, calor é se algo está quente ou se está frio. Vamos descobrir. Troca de energia térmica entre os corpos, falta de alimentação, fogo, estar quente, frio só que ao contrário, essas foram algumas respostas enviadas pelos usuários de rede social. O conceito de calor, mesmo sendo algo simples na mente das pessoas, ele se torna complexo para explicar, principalmente para quem não foi apresentado ainda o conceito de energia. Na conversa realizada entre as pessoas que responderam, após a coleta dos dados, foi possível perceber que calor não é associado à energia. O conceito de energia ainda está ligado totalmente à corrente elétrica. O calor é energia em trânsito do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ou seja, é a diferença de temperatura entre um corpo e outro ou entre um corpo e o meio. É por esse princípio que um copo com água gelada acaba ficando morno fora da geladeira. O mesmo se aplica para uma xícara de café quente fora do quente frio. Ah, agora entendi por que eu sinto calor na praia. Quer dizer que o sol tem uma temperatura maior do que a minha. Por isso que acaba me aquecendo. Exatamente. Agora vamos para a água, que está fazendo muito calor. Por que boiamos? Quer dizer, nem todos boiamos, né? Você tá bem? Não! Eu queria saber por que eu não consigo boiar. Eu acho que eu posso te responder essa dúvida. Eu acho melhor a gente nem falar disso aqui. Você já reparou que uma pedra pequena como essa não boia, mas um navio gigantesco como aquele, que deve ter entre 5 e 40 mil toneladas, consegue? Mas tudo isso está relacionado à ideia de densidade. Quanto mais massa concentrada em um pequeno volume, maior será a sua densidade. O contrário também é verdadeiro. Quanto menor a massa concentrada em um grande volume, menor sua densidade. Tá, mas ainda não entendi como que isso interfere na minha capacidade de boiar. Podemos considerar essa pedra um corpo maciço. No entanto, a força de empuxo não é suficiente para vencer a força-peso. Peraí, força-peso? A força-peso é a ação da gravidade sobre a massa do objeto. Retornando a pedra ser um corpo maciço, ao cair no fluido, a força do empuxo vai diminuir um pouco, ou até se estabilizar, como no caso daquele navio. O navio é composto por vários tipos de metais e mesmo assim ele flutua, pois é oco por dentro. Tá, mas quando o navio tem carga, ele não deveria afundar? Bem, sim, mas dá para evitar isso. Basta calcular até que ponto a força de empuxo consegue equilibrar com a força-peso antes de o navio submergir. É mais ou menos assim que um peixe vive na água. Eles possuem um tipo de bolsa de ar que regula o seu volume. Inflando, eles sobem e contraindo, eles descem.
Tá, mas eu ainda não entendo por que eu não consigo banhar. Bem, o corpo humano é composto por vários tecidos, entre eles o tecido ósseo e o adiposo. Os ossos são mais densos que a água, por isso você afunda. Pessoas com maior teor de gordura boiam mais facilmente, até porque seu volume é maior. Inclusive, algumas técnicas de mergulhadores incluem esvaziar os pulmões para ir até o fundo do mar, como um peixe esvaziando as bolsas de ar. Se você quer boiar, você vai precisar aumentar o seu volume de alguma forma. Pode ser com uma boia ou com um colete salva-vidas. Ou então contar com um bom aperitivo. E aí, velho, tudo certo? Não, eu tô morrendo de frio. Ah, frio? As pessoas ao redor parecem estar com frio, não? Mas perceba que você também está mais frio, Pedro. A sua pele entrar em contato com a água, ela começa a evaporar. Ah, é verdade. Evaporação, processo de resfriamento. Você tá perdendo essa energia para o meio. Meio? Eu não quero perder minha energia para o meio. Eu quero minha energia para mim. Na verdade, esse é um processo importante para a manutenção da vida. Por exemplo, quando estamos sentindo calor, nosso corpo começa a liberar suor para tentar aplacar essa diferença de temperatura externa e interna. Chegue mais perto que eu também vou ilustrar outro exemplo. Pense que você está jogando bola a tarde toda aqui em Salvador, sob o sol de dezembro. Você provavelmente vai estar encharcado de suor e talvez tenha feito alguns golzinhos. Logo em seguida você se machuca e tem que ir embora para casa. No caminho você vai parar para tomar um sorvete e enquanto espera na fila você começa a sentir frio. É seu suor evaporando e te deixando mais frio. Alguns animais não conseguem regular sua temperatura tão eficientemente quanto nós, como os cães, por exemplo, que suam pelas almofadinhas das patas ou secretam substâncias pela língua. Outro animal que tem esse problema é o porco. Ele não consegue suar porque não possui glândulas sudoríparas suficientes. Portanto, ele precisa se molhar e de preferência com lama para que essa água evapore e resfrie ele quando estiver superaquecido. Bem, acho que chega de praia por hoje, né? Ou essa daqui vai acabar com menos energia do que um átomo em 0 Kelvin. Entendi. Pergunte pro seu professor de termodinâmica. Até que fim Pedro foi para casa, vou poder comer meu macarrão. Você tá maluco? Você quer arranhar o fundo da panela? Use uma colher de pau. Mas e qual a diferença? Por que utilizamos utensílio de madeira na cozinha? Acho que é pro macarrão não ficar com gosto de molho na madeira, né? Muito engraçado, né, Pedro? E você já voltou da praia? Bem, é que você falou sobre macarrão e eu adoro macarrão. Mas voltando a falar sobre a madeira, ela é um bom isolante térmico e tem baixa condutividade. É por isso que tem gente que consegue andar sobre brasas. Você tá prestando atenção? Claro que tava. É que eu tava lembrando de um amigo que tava perdendo energia por evaporação. Aí eu queria ganhar um pouco de energia comendo, né? Depois dessa eu vou até começar a me preparar para o programa. Agora espere eu terminar de comer primeiro, né, Pedro? Olá pessoal, eu sou Pedro Oliveira e esse é o Cabeça Pensante Podcast. O podcast onde o apresentador tenta se tornar um cabeça pensante. O tema do vídeo de hoje é conceitos de física. Para isso, irei pedir que meu convidado se apresente. Oi pessoal, meu nome é Adoilson, sou colega de Pedro, aluno também de licenciatura em Física na UFBA e estou aqui para participar dessa empreitada com Pedro. Muito bem, Adoilson. Seja bem-vindo ao podcast. E como alguns de vocês sabem, somos estudantes de física e acabamos aprendendo algumas coisas que não vemos no ensino médio. Por isso achamos legal compartilhar esse aprendizado com vocês. Então, a primeira pergunta que eu vou lançar para Adoilson é a seguinte: o que dói mais? Espetar o dedo em uma agulha ou sentar em uma cadeira de pregos? Essa pergunta, Pedro, envolve o conceito de pressão. Ao você pressionar o dedo em uma agulha, você sentirá uma dor suportável e, consequentemente, irá adquirir um ferimento. Porém, ao deitar-se em uma cama de prego,
você irá distribuir todo o seu peso sobre aqueles pregos dispostos na cama. A pressão exercida em cada ponto é pequena e, portanto, segura. Em resumo, mesmo que houvesse 1 milhão de agulhas, se elas estiverem com pouco espaçamento entre si, não sentiríamos a mesma dor que sentiríamos se espetássemos em apenas uma, não é isso? Isso mesmo, porque a pressão é a força aplicada em uma determinada área. Logo, seria necessária uma força maior para compensar essa área maior. Descobrimos seus truques, indianos que sentam em cadeiras de pregos. Os próximos são vocês, engolidores de espada. Agora voltando para a próxima pergunta. Tá vendo essa luminária aí no seu cenário, Adoilson? Ela é azul, não é? Mas o que é uma cor, para falar a verdade? As cores nada mais é do que as frequências de ondas de luz que são emitidas. Quanto maior a frequência, mais próximas do violeta, você vai enxergar essas cores. Quanto menor a frequência, mais próxima do vermelho, você enxerga as cores. Ah, isso é o espectro visível da luz. Se você diminuir muito a frequência, você vai para o infravermelho. E se aumentar muito, vai para o ultravioleta. Que, inclusive, é um dos tipos de radiação eletromagnética que chegam aqui na Terra, emitidos do Sol. O que me leva à pergunta seguinte. O que é aquecimento global? Então vamos lá. Para você entender o que é aquecimento global, primeiro temos que entender o que é efeito estufa. Quero que você pense em um botânico no século XIX. Você precisa aquecer as suas plantinhas e quer que elas continuem quentinhas, mesmo sem a luz do sol. O que você faz? Bem, século XIX foi quando surgiu a primeira estufa, né? Então eu colocaria minhas plantas dentro de uma e conseguiria o resultado esperado. Exatamente. Mas você já se perguntou por que o calor entra na estufa e não sai? Na verdade, já. Isso se deve à radiação. Os raios solares, eles chegam à estufa com um comprimento de onda específico e o vidro é transparente a esse comprimento de onda. Entretanto, quando ele tenta voltar, esse comprimento de onda está maior e o material da estufa já se tornou opaco a ele. Então, pensando na escala de radiação eletromagnética, o que o Sol emite é radiação ultravioleta, que ultrapassa o vidro e aquece as plantas. Nesse processo, ela vai acabar perdendo energia e aumentando seu comprimento de onda, se tornando, por exemplo, radiação infravermelha, que não consegue passar do vidro. Correto. Agora vamos trazer esse exemplo aqui para a Terra. O Sol continua emitindo sua radiação ultravioleta. Só que ao invés de bater no vidro, ele bate na camada de ozônio. E a Terra acaba ficando mais quente como as plantas na estufa. Sim, e esse processo é extremamente importante para a manutenção da vida na Terra. Porém, é importante salientar que ele precisa ser moderado. Se a Terra está muito aquecida, calotas polares derretem e diversos habitats são afetados. Mas se a Terra está muito fria, novamente vários habitats são afetados e dificulta até mesmo o plantio. Bem, agora uma brincadeira para finalizar. Temos aqui 4 itens e eu quero que você me diga qual deles não emite radiação. Aqui temos o Sol, aqui temos fogo, aqui temos um celular e aqui temos um livro. Qual deles não emite radiação? Que os jogos comecem. Mas na verdade todos eles emitem radiação, mesmo que seja em escalas diferentes. Um livro mesmo em pequena quantidade ele emite radiação e muitas pessoas costumam associar, no caso de um questionário desse, ao livro, o livro a não emitir radiação, o que não é correto. Bem, por essa a gente não esperava, né, pessoal? Mas infelizmente chegou a hora da nossa despedida. Como de costume, o convidado e o apresentador têm que sugerir um livro ou alguma dica cultural para a audiência. Eu vou começar sugerindo o Física Conceitual, de Paul D. Hewitt. É um livro de física, é simplesmente fantástico, né? Apresenta várias ideias de explodir a cabeça, além de vários testes que você mesmo pode fazer. E para aqueles que têm um pouco de dificuldade em ler livros, também existe nos meios eletrônicos, principalmente no YouTube, canais, tem a Física Total, e dentre outros aí, vocês podem pesquisar que tem conceitos de físicas importantes. Enfim, né? É sempre bom lembrar que dá pra gente se divertir estudando física. É claro que a gente quebra a cabeça com algumas equações, mas basta lembrar que a gente está tentando entender como o nosso universo funciona, então às vezes não vai ser fácil. Exatamente, Pedro. Porque não é porque é difícil que é algo impossível de se fazer. E nós conseguimos mostrar aqui que pode ser divertido, a física está no nosso dia a dia. Teve assuntos nesse semestre que foram gratificantes,
estudar empuxo, entropia. Então, são coisas que estão no nosso dia a dia, que a gente não percebe, que às vezes se torna abstrato, mas que é palpável para o nosso conhecimento. Podemos ir ainda mais longe. Coisas tão abstratas e ao mesmo tempo tão concretas e fundamentais quanto as cores conseguem ser definidas. Vocês viram tudo isso aqui nesse vídeo e podem se aprofundar nos links que colocaremos aqui na descrição do vídeo, links para vídeos, livros. E, Adoilson, você tem algum recado para hoje? E eu quero agradecer você, Pedro, por esse convite para esse podcast. Foi muito instigante e espero que vocês tenham aprendido sobre esses conceitos de física, principalmente os mais básicos. E qualquer dúvida, podem ver aqui na descrição do vídeo outras informações, como o mesmo Pedro disse. Bem, por hoje é tudo, pessoal. Nos vemos no próximo Cabeça Pensante Podcast. Auf Wiedersehen! Agora que acabou o podcast, eu vou poder ler meu livro de Introdução à Física de Partículas. Ele é um pouco complicado, mas eu acho que eu vou conseguir entender. Só tem que acabar com esse som, né? Tá muito alto esse som aí. Seja bem-vindo ao espaço sideral, astronauta. Pode me chamar de o terror de Garcia. Eu sou duende comunista. Você até pode voltar para casa, mas antes você tem que usar conceitos de física para responder uma pergunta. O que é entropia? Tá bom, então me diga. Você está no vácuo do espaço e longe de qualquer coisa que emita radiação. Você está sentindo frio? O calor é a energia em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Ou seja, é a diferença de temperatura entre um corpo e outro ou entre um corpo e o meio. Pra mim, calor é frio, só que é o contrário. Mas na verdade todos eles emitem radiação, mesmo que seja em escalas diferentes. Um livro mesmo em pequena quantidade, ele emite radiação e muitas pessoas... É melhor parar com essas aulas de Garcia. Eu vou começar a falar sobre grau de agitação das moléculas.